Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, para estudar junto com você a Palavra de Deus. E desta vez, aqui estamos nós diante do Parlamento de Israel, num lugar estratégico, um lugar muito maravilhoso, uma construção, uma arquitetura, uma altitude, uma paz muito grande. E queremos conversar sobre um tema muito importante para nós: oração dia e noite. Você está pronto? Pronto para ouvir a Palavra de Deus? Muito bem. Deixe o Espírito Santo falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, então vamos ao nosso estudo de hoje. Queremos estudar a respeito da oração dia e noite, ou seja, da oração sem cessar. Como que isso começou na igreja cristã? Sabemos que no início, pelo texto das Escrituras aqui em Atos capítulo 1, um texto que vamos ler, nós vemos que a igreja começou fazendo exatamente isto, orando sem cessar, orando dia e noite. Por quê? Vamos ver. Em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, nós lemos o seguinte: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Sim, Jesus então chamou os discípulos e depois de ressurreto, ele apareceu 40 dias aos discípulos, apareceu aos seus irmãos. Jesus apareceu de várias formas a muitas pessoas, confirmando a sua ressurreição, confirmando que ele era o Cristo, confirmando que ele era o Senhor da vida. E Jesus então disse para os discípulos, o texto diz que comendo com eles. É muito importante esta palavra do Senhor, comendo com eles. Sim, Jesus mesmo disse para eles, olha, vejam, toquem em mim, vejam que eu não sou um espírito, vejam, carne e osso, aqui estou num corpo glorificado. E Jesus comeu pão, Jesus comeu mel e peixe depois de ressurreto. Comendo com eles, determinou-lhes, ou seja, Jesus lhes deu uma palavra de ordem, dizendo, não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do Pai. Eles não sabiam quando esta promessa chegaria. E que promessa era esta? Era a vinda do Espírito Santo. Era a descida do Espírito Santo. Até então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha durante um tempo para uma obra específica, para algo bem definido, sobre um juiz, sobre um profeta, sobre um sacerdote, sobre Moisés, sobre Elias, sobre Sansão, sobre homens de Deus, por um período, para uma obra específica. Mas agora, a promessa de Joel era que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos filhos, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. O Espírito viria sobre toda a carne. Era a promessa do Senhor. Eles deveriam esperar este tempo da promessa, deveriam aguardar este tempo. Quando seria? A que hora o Espírito Santo viria? De manhã? De tarde? De noite? Eles não sabiam. Então era muito importante que eles pudessem orar sem cessar. De manhã, de tarde e de noite. Para que não viesse o Espírito Santo e os encontrasse dormindo. Não viesse o Espírito Santo e os encontrasse confusos ou sem saber das coisas. Então eles permaneceram em oração. Manhã, tarde e noite. E o texto continua dizendo o seguinte, no capítulo 1 de Atos, versículo 12 e 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, ou Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado.
Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então o texto diz que dali do Monte das Oliveiras, de onde Jesus trouxe esta palavra, e depois ele foi subindo aos céus. E ele foi subindo, 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 até que uma nuvem o encobriu dos olhos dos discípulos. E quando eles estavam olhando para cima, 2 anjos se puseram ali ao lado daquela pequena multidão, eram mais ou menos 500 irmãos, conforme Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15. E aqueles varões, aqueles anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que viste subir, há de voltar do mesmo modo como viste subir. E então, cheios de alegria, cheios de gozo, eles foram cumprir a ordem de Jesus. Foram para Jerusalém, para aquele lugar onde Jesus estabeleceu a ceia. Foram para o cenáculo e ali perseveraram em oração. De manhã, de tarde e de noite. Estamos aqui em Jerusalém, o sol está se pondo, a noite já vai começar daqui a pouco e estamos aqui diante do parlamento falando sobre oração. É o chamado de Deus para mim e para você. É o chamado de Deus para a igreja, para estarmos em oração. Orai pela paz de Jerusalém, orar por Israel. Alguém pergunta: vocês amam tanto Israel? Por quê? Por que amamos Israel? Porque sentimos Davi, Daniel, Pedro, Paulo, sentimos tão próximos, irmãos mesmo, com tanto amor nos unindo, Abraão, Isaac, Jacó, José. Que amor é este? Que coisa é esta dentro do nosso coração? Sim, sabemos que Deus escolheu este povo para dali do meio desta nação, uma nação separada das outras nações, uma nação que receberia o entendimento do Deus único e Criador, para dali nascer o Salvador, Jesus. E sabemos que em Jesus somos um só em Cristo. Sabemos que o inimigo tem tentado destruir esta nação, destruir os judeus, porque se ele conseguisse isto, as profecias não se cumpririam. Não haveria um milênio, não haveria Jesus reinando em Jerusalém, mas aqui está o povo judeu de volta à sua terra. Aqui está o cumprimento das profecias. E nós, eu e você, fomos chamados para estar em oração, dia e noite, preparando a vinda de Jesus. Vamos fazer isso agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu sei que o Senhor me chamou para usar a minha vida, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos para abençoar as nações da terra, para abençoar Israel, para abençoar as pessoas, e eu quero ser nas Tuas mãos este instrumento. Portanto, usa-me, Senhor. Toma minha vida em Tuas mãos, lava o meu coração, limpa-me de todo pecado, de tudo aquilo que não Te agrada. Tira do meu coração toda cinza, toda poeira, tudo que é material, humano, carnal, pecaminoso. Tira da minha vida e traz sobre mim o sopro do Teu Espírito, enchendo-me da Tua graça, para que eu cumpra a Tua vontade enquanto viver. Eu me entrego a Ti, para ser um atalaia, um soldado do Teu exército, e oro por Israel, oro pela paz de Jerusalém, oro para que o Senhor abençoe esta nação, porque a Tua presença neste lugar é vitória da Tua palavra, do Teu nome, é uma prova de que o Senhor é verdadeiro e de que a Tua palavra é fiel. Te dou glória, honra e louvor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, continue sendo um intercessor, amando ao Senhor de todo o coração, e Ele é o Deus que ouve as nossas orações. Até o nosso próximo encontro, no próximo programa, se Deus quiser. Até lá.